Olá pessoal, voltando então com a nossa aula de introdução à sociologia, né? Já falamos então de Comte, já falamos de Durkheim e dando continuidade ao pensador chamado Karl Marx, né? Dentro dessa proposta de Marx, ele vai nos trazer a ideia do chamado materialismo histórico. Vamos dar uma olhadinha no material para entendermos a definição de materialismo histórico. Acompanhe a leitura. Fundamentando-se na análise materialista, Marx defendia que a moderna sociedade industrial potencializa a expropriação da força de trabalho dos operários, e assim o fazia para acumular riquezas. Para ele, o princípio motor da história dos homens era a luta de classes, e a oposição e os contrastes entre burguesia e proletariado definiram novas transformações sociais. O que é que nós podemos perceber aqui? No primeiro momento, a emergência de uma nova classe social, que é a burguesia, né? A nobreza cada vez mais perdendo o seu espaço e a burguesia cada vez mais ganhando o seu espaço, né? O poder aquisitivo, os valores, o acúmulo de capital, de fato, sendo valorizado. E o que é que nós vamos perceber? É que Marx, quando olha para essa sociedade industrial, vai perceber que uma parte da sociedade será explorada por outra parte dela, ou seja, de que o proletário, o operário, o trabalhador passa a ser então explorado pela burguesia. Por isso que nós devemos chamar a atenção para uma das primeiras frases aqui. Acompanhe o material novamente, ó. Ele vai dizer assim: Marx defendia que a moderna sociedade industrial potencializava a expropriação de trabalho dos operários, e assim o fazia para acumular riquezas. O que é isso? Você, então, explora um determinado indivíduo com a finalidade de acúmulo de riquezas. Na leitura de Marx, então, o que é que a gente vai perceber? Que você utiliza-se de um determinado indivíduo, você vai pagar uma determinada quantia para esse indivíduo, mas uma parte significativa dela não fica com aquele que produz, fica com aquele que o contratou. Neste caso, a burguesia, tá? Então isso soa como se fosse algo injusto. Aquele que produz a riqueza não é aquele que vai usufruir, não é aquele que vai desfrutar da riqueza. Aí ele continua dizendo, para ele, o principal motor da história dos homens era a luta de classes, e a oposição e os contrastes entre burguesia e proletariado definiram novas transformações sociais. O que é que Karl Marx então percebe? Que a história do homem é marcada pela luta de classes, né? Você vai perceber uma luta de classes instaurada na antiguidade entre o escravo e o seu proprietário. Você vai perceber essa luta de classes dentro da Idade Média, com a nobreza, né? E o camponês e o servo. E na era moderna você vai perceber isso, essa luta entre a burguesia e o proletariado. O que é que Marx vai dizer? Não é que a luta de classes ela começa a partir da era moderna, a partir das sociedades industriais. Não é isso. Quer dizer que a partir desse modo de produção capitalista, que de fato se consolida a partir da era industrial, essa luta de classes ela é potencializada, ela ganha mais força, tá? E com isso você vai criando uma desigualdade entre os indivíduos. E dentro dessa desigualdade a gente pode então perceber que existe uma grande quantidade de pessoas com pouco e uma pequena quantidade de pessoas com muito. Há um desequilíbrio, há uma desigualdade sendo instaurada, ok? Dando continuidade então, nós podemos a partir de agora resolver alguns exercícios, tá? Se nós falamos então da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, falamos também de Comte, falamos de Durkheim e, por fim, falamos de Marx, tá? Mediante a isso, temos a possibilidade de resolver alguns exercícios. Acompanhe a leitura do exercício. O primeiro exercício diz assim: a sociologia é uma ciência moderna que surge e se desenvolve juntamente com o avanço do capitalismo. Nesse sentido, reflete suas principais transformações e procura desvendar os dilemas sociais por ele produzidos. Sobre a emergência da sociologia, considere as afirmativas a seguir. Item 1.
A sociologia tem como principal referência a explicação teológica sobre os problemas sociais decorrentes da industrialização, tais como a pobreza, a desigualdade social e a concentração populacional nos centros urbanos. Item 2. A sociologia é produto da Revolução Industrial, sendo chamada de ciência da crise, por refletir sobre a transformação de formas tradicionais de existência social e as mudanças decorrentes da urbanização e da industrialização. Item 3. A emergência da sociologia só pode ser compreendida se for observada sua correspondência com o cientificismo europeu e com sua crença no poder da razão e da observação, enquanto recursos de produção do conhecimento. E item 4. A sociologia surge como uma tentativa de romper com as técnicas e métodos das ciências naturais, na análise dos problemas sociais decorrentes das reminiscências do modo de produção feudal. Então, nós temos 4 afirmativas e é necessário que você faça o julgamento delas. Quais são verdadeiras e quais são falsas, ok? Feito isso, podemos afirmar então que tanto o item 2 quanto o item 3 são afirmações verdadeiras, enquanto o item 1 e o item 4 são afirmações falsas. Porque basicamente no item 2 ele chama a atenção de que a sociologia ela é uma consequência da Revolução Industrial. E de fato é isso, nós vimos no início da nossa aula, de que a sociologia ela vai emergir a partir de 2 grandes revoluções, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Tá? E aqui nesse ponto ele toca a respeito da Revolução Industrial. No item 3, ele vai dizer o seguinte, que a sociologia ela acaba surgindo a partir do quê? A partir da crença cada vez mais forte no cientificismo. A ciência ganhando o seu espaço. E nós vimos isso porque a grande ideia, qual era? Era trazer uma aproximação entre as ciências sociais e as ciências da natureza. Tá? Então, a ciência exata, a ciência biológica, ela estava em evidência. Então, era interessante fazer o quê? Uma aproximação entre essas 2 áreas do conhecimento. Ok? Feito isso, vamos para o exercício de número 2. Exercício 2 diz assim, acompanhe a leitura. A sociologia nasce sob a influência de 2 revoluções, a industrial e a francesa. Que aspectos da Revolução Industrial mais influenciaram a formulação de problemas e conceitos pela sociologia? Letra A situação da classe trabalhadora, a transformação da propriedade, a cidade industrial, a tecnologia e o sistema fabril. Item B. O crescimento do radicalismo, a situação da classe trabalhadora, a religiosidade popular e o conservadorismo. Item C. O sistema fabril, o conservadorismo, o individualismo e a situação dos trabalhadores rurais. Item D. A religiosidade, as mudanças na família, o individualismo e a transformação da propriedade. E por fim, letra E. O desenvolvimento da ciência, a situação da classe trabalhadora, a religiosidade popular, a tradição e o racionalismo. Acredito que essa você vai ter um pouco mais de facilidade em identificar qual é a alternativa correta, ok? Vamos verificar então qual é a alternativa? A alternativa correta é a alternativa A, onde ele afirma a situação da classe trabalhadora, a transformação da propriedade, a cidade industrial, a tecnologia e o sistema fabril. O que é que nós vamos perceber? Que, de fato, a situação da classe trabalhadora, a partir da Revolução Industrial, ela é modificada, tá? Além disso, a transformação da propriedade, algo que, de fato, agora acaba ganhando um valor cada vez maior. A cidade industrial, que é algo típico quando se fala em industrialização, o espaço onde a industrialização vai acontecer é a cidade. E, por fim, a tecnologia e o sistema fabril, ou seja, um desenvolvimento tecnológico e o espaço de produção é a fábrica. Ok? Por isso aqui nós finalizamos mais esse bloco. Um abraço e até mais.